Bom dia, dando início ao nosso Café com Conexão. Vou colocar uma música, o tema da live, passar alguns recados e já iniciamos. Bom dia. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. A importância das relações interpessoais. Bom dia, já iniciamos. Vou falar dos 3 tipos de relações interpessoais e o quanto isso é importante na nossa vida. Bom dia. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Bom dia, mãe. Bom dia, Tati. Bom dia, Alexandre, Antônia. Enquanto vocês vão escutando a música, relembrando para quem ainda não está inscrito no canal, @Thaís Consteladora, se inscreve lá que tem lives, tem conteúdos, tem shorts, tem muita coisa lá. Bom dia. Você sabe o que é uma relação interpessoal? E o quanto ela é importante para a nossa vida? Grandes coisas acontecem quando a gente se abre para as relações interpessoais como um todo. No final da live eu vou passar um recado que vai haver uma mudança nas lives, não vão mais ocorrer da forma que estão ocorrendo. Afinal, estou desde dia 15 de janeiro, todo dia religiosamente aqui, então vai ter uma mudança, mas no final eu aviso. Bom dia. Você tem relações interpessoais ou não? Você sabe os princípios delas, os fundamentos? Por que você está isolado? Então vamos lá. A importância das relações interpessoais. Você tende mais a isolar-se ou a relacionar-se? Quem é você? Você busca relações interpessoais? Como você reage diante de um obstáculo dentro de uma relação? Seja ela pessoal, profissional, amorosa, de amizade. Como você reage diante de um obstáculo? Você sabe o que é uma relação interpessoal? Você sabe se posicionar dentro de uma relação interpessoal? Você sabe o seu lugar? Indo para uma relação profissional, você sabe liderar se esse for o seu cargo? Relações interpessoais é um vínculo criado entre 2 ou mais pessoas. Ponto. Isso são relações.
mas ela pode ser no meio profissional, pessoal, familiar. O principal objetivo é tornar a convivência mais agradável, mais proveitosa entre os seres humanos. Esse é o objetivo de qualquer relação. Porém, não é isso que acontece a todo momento. Apesar de sermos seres humanos relacionais, ou seja, precisamos um dos outros o tempo inteiro, no nosso dia a dia, para os nossos contextos, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução e para o aprendizado e evolução do outro, percebe-se sim que uma certa parcela das pessoas está cada vez mais isolada. Apesar de ter um monte de pessoas ao seu redor, muitas vezes, muitos se sentem isolados, em solidão, sozinhos. Em pelo menos um dos tipos das relações interpessoais, que depois eu vou falar quais são os 3 tipos de relações interpessoais. Então elas se isolam muitas vezes dentro da sua própria caverna ou no alto de uma montanha, por um único motivo: falta de aceitação. Esse é o motivo de muitas pessoas estarem isoladas, sozinhas, sem qualquer tipo de relação profissional, pessoal, familiar, amorosa, de amizade. Esse é o motivo, falta de aceitação. Como assim, Thaís? Falta de aceitação. Existem 2 formas de aceitação e tem um caminho para isso. Mas para alguém alcançar essa pessoa quando ela está isolada, é muito difícil. Por quê? Porque quando ela está dentro de uma caverna, ela está fechada, ela está no escuro, ela está assim, ninguém chega aqui, ninguém vai me enxergar, tô lá dentro da minha caverna. Ou aquele que vai para um alto de uma montanha, também ele dificulta demais o acesso dos outros à vida dela, a conexão com ela. Então, em virtude de você estar dentro de uma caverna sem luz alguma, ou de você estar no alto de uma montanha congelado, num caso ou no outro você está isolado do mundo, isolado das relações, isolado das pessoas. Onde está o seu coração? Na vida, nas relações ou na caverna e na montanha? Onde que está? Para conseguir ter relações interpessoais, você precisa dar o primeiro passo, que é a aceitação. A primeira aceitação é com relação aos seus pais e à vida que chegou até você. Enquanto você não tiver essa aceitação, esse movimento de tomar os seus pais, de se completar deles, de encontrar o seu lugar dentro do seu sistema familiar, você não vai conseguir isso nas outras relações. Mas, quando você consegue esse movimento de aceitação dos seus pais, independentemente do contexto que aconteceu, porque se foi uma relação difícil, há ferramentas para tanto, há ferramentas para ressignificação. Quando você consegue esse movimento, você vai para o segundo passo, que é a aceitação de si mesmo. Muitas pessoas não se aceitam como são, não se valoriza. Se você não se aceita, se você não se valoriza, se você não se ama, você acha que vai ser aceitada, valorizada e amada por outras pessoas? Não. Não. Então, aceitar a si mesmo com as suas qualidades e defeitos é o segundo passo para te trazer posicionamento no mundo das relações. Compreender que você é fundamental no papel e no lugar que você veio, dentro do seu sistema e no mundo.
Só que você só consegue se encontrar no mundo quando você se encontra dentro do seu sistema. E quando você se encontra no seu papel, no seu lugar, dentro do seu sistema, você se conecta com a sua essência, com a sua verdade, com a sua autenticidade, e você cumpre o seu propósito no mundo. Por isso que muitos estão isolados, estão com a vida dentro de uma caverna ou no alto de uma montanha. Estão numa vida completamente fechada, isolada, ou num pedestal para ninguém acessar. Então, dessa forma, quando você começa essa aceitação do seu pai e da sua mãe e de você de certa forma não fica mais na caverna e nem na montanha. Por quê? Porque você começou a encontrar aquilo que brilha dentro de você. Você conseguiu encontrar o seu lugar e levar a sua essência para o outro. Você conseguiu encontrar aquilo que faz sentido para a sua vida e que impacta a vida do outro. Isso é sair de uma caverna, isso é descer de uma montanha, isso é não ficar esperando alguém suprir aquilo que você acha ainda que te falta. Isso é você assumir as rédeas da própria vida. É você tomar posse da sua realidade e das suas capacidades. E quando você vai para o mundo das relações interpessoais, você busca a unidade. Você não busca mais no terceiro preencher aquilo que está vazio dentro de você. Você não busca mais no terceiro uma fuga para os seus contextos. Não, você busca a unicidade e a compreensão. Porque é justamente em virtude de um obstáculo dentro de uma relação interpessoal, um obstáculo da incompreensão, que relações acabam, sejam elas profissionais, amorosas, de parceria, de amizades e tudo mais. A falta de compreensão faz com que as relações terminem, finalizem, ou então que não tenham força para ir além. Permanece uma relação meio que no acaso, sem ter algo para um bem maior das pessoas ali envolvidas, porque toda relação, ela traz um bem maior para todos que estão ali envolvidos. E por que que isso acontece? A incompreensão acontece justamente por causa daqueles 2 passos que eu acabei de dar. A não aceitação dos seus pais. Se você não saiu da caverna, se você não desceu da montanha, se você não permitiu que o seu coração reacendesse a luz que existe nele, se você não permitiu se conectar com o brilho da sua essência, com os seus talentos, você está no escuro ou congelado. Ou seja, você carrega ainda feridas emocionais, traumas, bloqueios, e se isola numa caverna ou se congela no alto de uma montanha como fuga. Fuga para mim não olhar para isso. Fuga para mim não experienciar aquilo novamente. Só que enquanto você foge dessas suas dores ou da cura e ressignificação disso, você também foge das relações interpessoais e mais das relações interpessoais bem-sucedidas. Porque talvez você vive uma relação interpessoal, seja profissional ou amorosa, ou o que for, mas ela é bem-sucedida? Ela te faz feliz? Então, quando alguém fala ou faz algo que não lhe agrada, se você ainda está dentro dessa caverna ou no alto de uma montanha, a sua criança ferida vai ser acionada. Alguma dor sua, algum gatilho seu vai ser acionado por algum contexto dentro dessa relação. E daí o que vai acontecer? Falta de compreensão, não diálogo, você não vai saber se expressar, não vai saber ouvir o outro, não vai demonstrar aquilo que te ofendeu, não vai falar aquilo que você gostaria,
não vai escutar o outro também na ótica e visão dele sobre aquele acontecimento. Consequência, relações tóxicas, relações empresariais sem sucesso, infelicidade. Porque o sucesso ele só vem depois da felicidade, a felicidade precede o sucesso. Se você não é feliz com você mesmo, se você não buscou a sua felicidade em primeiro lugar, não adianta você buscar o sucesso. Você não vai viver ele. Vai viver ele de uma forma não completa. Então, relacionamento interpessoal é uma habilidade essencial para todos nós. Para nós nos conectarmos, para nós interagirmos, para nós nos comunicarmos com outras pessoas. A gente desenvolve isso na vida. Engloba comunicação eficaz, engloba empatia, respeito mútuo e habilidades. Habilidades sociais e de comunicação. Se você entenda isso, que você é na sua vida profissional um reflexo da sua vida pessoal. Como que está a tua vida pessoal? Se você não conseguiu nem ressignificar a relação com os seus pais, não conseguiu reconhecer os seus talentos, as suas habilidades, não conseguiu ter amor próprio a ponto de você se autoconhecer e se desbloquear daquilo que te trava, você acha que você vai ter uma comunicação eficaz, que você vai ter empatia pelo outro, que você vai ter relações saudáveis? Ai, Thaís, mas eu me dou bem. Talvez você está dando demais numa relação, aí vem o desequilíbrio. Muitas vezes a fuga vem num dar demais dentro de uma relação, seja ela profissional ou pessoal. Por quê? Porque eu não quero olhar para aquilo. Então eu já vou para essa relação desequilibrada, com a minha criança interior ferida. E daí qualquer contexto ela vai ser acionada. Como mudar isso? Curando só a criança interior. De que forma? Através do autoconhecimento. Não existe outra forma para você trabalhar os contextos que te bloqueiam, que te travam, que te impedem relações bem-sucedidas se você não olhar para você, para os seus contextos, para as suas dores, para aquilo que a hora que você vai se posicionar você trava, para aquilo que alguém fala alguma coisa e já te dá raiva. O que é que está causando isso? Se você vive constantemente numa raiva, ou numa tristeza, ou algo não flui, é porque você ainda tem contextos para ver dentro de si. E quais são os 3 tipos de relações interpessoais? A primeira é a pessoal. São as conexões com a família, né? Conexões familiares, conexões amorosas, conexões com amigos e parceiros, conhecidos, são as sociais. São as pessoas geralmente mais próximas. Por isso tem um grande impacto na nossa vida, em todas as áreas. Por quê? Porque elas podem influenciar, sim, a nossa qualidade de vida, o nosso sucesso profissional, a nossa saúde física, mental e emocional. É a nossa principal ambiência. Com quem você mais convive? É com a tua família, seja de origem, pai, mãe, irmão, seja atual, se você tem um relacionamento, se você tem filhos. Essa é a primeira relação interpessoal. Se ela já não tá boa, se há conflitos constantes, se há crises, se há discórdias, olha para isso. O que ainda precisa ser colocado em ordem? Segunda relação interpessoal é a profissional. Ela se refere ao ambiente profissional, colegas de trabalho. Construir relacionamentos saudáveis no trabalho te leva a lidar com os desafios da empresa de uma forma muito mais eficaz. Então, se você não está conseguindo resolver questões no seu trabalho de forma eficaz ou com resultado, é porque você ainda tem coisas na sua vida pessoal para serem resolvidas.
E esses desafios, quando a pessoa realmente está no lugar dela, dentro do sistema, está bem resolvido na vida dela pessoal, ela vai no trabalho e ela sabe resolver questões com os clientes, ela sabe se comunicar com liderança, ela sabe colaborar com a equipe, ela sabe dar e receber feedback, ela sabe lidar e encontrar uma boa solução diante, inclusive, dos maiores conflitos dentro do ambiente de trabalho. Ela não trava num conflito, ela não desiste, ela consegue enxergar uma boa solução. Por isso que é importante desenvolver as habilidades, tanto essas, né, de boa comunicação, assertividade, boa solução, quanto as habilidades que o seu cargo requer. E quando você está muito claro no seu lugar na família e na sua empresa, não quer dizer que você vai fazer coisas que não são da sua função. Não, você vai fazer aquilo que te cabe e um pouco a mais para agregar valor para a empresa e para a sua vida. Aí sim você é destaque, aí sim você é valorizado. Se você fizer sempre do mesmo, você sempre vai receber o mesmo. Quem sobe de cargo, quem é chamado para outras coisas, ele fez algo diferente. Não quer dizer que ele foi lá e fez a função do outro. Não, porque isso é desordem dentro da empresa. Quer dizer que ele foi lá e ele teve uma comunicação melhor. Ele recebeu um feedback, ele deu um feedback, ele soube resolver algum conflito ali dentro do setor dele. Ele soube achar uma solução. Ele foi destaque. A terceira relação interpessoal é a virtual. Sim, ela se confunde com as outras duas anteriores porque ela está conectada com a sua relação pessoal ou profissional. Mas ela é estabelecida através de redes sociais ou através de aplicativos de conversa, de mensagem. No âmbito empresarial, esse tipo de relacionamento virtual é muito usado. E ele pode vir com relações muito bem sucedidas, porque pode vir através de um modelo de trabalho home office, híbrido, a fazer parcerias no ambiente de trabalho. E nas relações pessoais ou sociais, você faz amizades e às vezes até reconstrói um relacionamento amoroso, às vezes primeiramente de forma virtual. Mas o que é importante ali? É você buscar ser verdadeiro com você mesma. Então, muitas vezes você está numa rede social transparecendo aquilo que você não é. O que você ganha com isso? Você foge de olhar algum contexto que incomoda ou que te incomoda na própria vida. Você é naquela rede social aquilo que de fato você não vive. Por isso que muitas pessoas estão surtando. Ou por isso que muitas pessoas começam a se comparar e daí elas não têm um sucesso. Por quê? Porque elas estão se comparando o tempo inteiro com os outros e elas esquecem olhar para a vida delas. E agora, os 5 pilares fundamentais de um relacionamento interpessoal. O primeiro é o autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É você conhecer as próprias emoções e personalidades, a ponto de saber o momento exato de você encerrar um assunto com tranquilidade ou de você continuar nesse assunto, nessa conversa, a ponto de saber quando é hora de você parar de falar ou para não gerar uma discussão. Isso é sobre autoconhecimento. É sobre você se posicionar e saber, inclusive, o momento de sair disso. Sair de uma triangulação, por exemplo. Aprender a perceber o próprio comportamento diante de um conflito. E o quanto isso impacta a tua vida e a vida do outro. É sobre você curar suas feridas emocionais, curar sua criança interior, se liberar de lealdades inconscientes, trabalhar suas crenças limitantes, aprender a se posicionar.
Isso é um autoconhecimento e que é fundamental para todas as suas relações interpessoais. Segundo, empatia. É a capacidade de você se colocar no lugar do outro, inclusive de sentir o que o outro está sentindo, quais são as sensações, emoções e sentimentos dos outros. É um ponto essencial para você buscar e encontrar relacionamentos equilibrados e que amplia a sua percepção da realidade. Terceiro, assertividade. Assertividade é para você evitar conflitos. Uma pessoa assertiva, ela consegue se comunicar com clareza, expressar opinião, ela expressa opinião com tranquilidade e de uma forma direta e respeitosa. Aquela pessoa que vive fazendo rodeios para falar uma frase, ela tem medo. Ela tem medo de desagradar, ou ela tem medo de, desapontar. Então, uma pessoa com assertividade, ela tem posicionamento e segurança para falar, se expressar com respeito. Quarto, cordialidade. A cordialidade, ela é amiga da gentileza e da simpatia. Por meio dela, você conquista um espaço muito considerável nas suas relações e facilita um bom relacionamento. De nada adianta a pessoa falar sobre gentileza, cordialidade, se ela maltrata o colaborador dela, se ela maltrata o funcionário do lar dela, se ela maltrata o porteiro do prédio dela, se ela não dá um bom dia, se ela não abençoa a vida do outro. De nada adianta. Isso não é ser cordial. E o quinto é a ética. Ética é você fazer algo bom para você mesmo, para o outro, para a empresa em que você trabalha, sem prejudicar terceiros. Não estar contrário a algo, é você cumprir acordos. É você ser ético e pontual naquilo que você ajustou com os outros. É claro que isso pode ser renegociado, conversado, mas não de uma forma que não prejudique terceiros. Então, para você ser um bom líder, primeiro você precisa saber liderar a própria vida. Para você ter boas relações, primeiro você precisa saber se relacionar com você mesmo. Então, você precisa ter para uma boa relação, você precisa ter um estado de presença. Você precisa ter uma escuta ativa, saber escutar, desenvolver esses 5 pilares que eu acabei de falar. Não tratar as pessoas do mesmo grupo de forma diferente. Se elas são do mesmo grupo, você precisa tratá-las iguais. Não excluir, pelo contrário, é incluir e trazer para elas a importância de cada um no seu papel, no seu lugar. É você trazer a percepção de pertencimento. Isso é ser um bom líder numa empresa. Isso é você trazer uma boa solução para uma relação interpessoal sua. Não veja as pessoas como obstáculos. Você também tem algo a aprender ali. Talvez seja ali que vai te levar a um outro nível. Então, se você deseja ter uma relação bem-sucedida, invista. Se você deseja ser bem-sucedido, invista em relacionamentos, mas relacionamentos saudáveis. Como? Primeiro, tendo uma boa relação com você mesmo, buscando o que te faz feliz, ressignificando a relação com seu pai e com a sua mãe, se completando de pai e mãe, saindo da caverna, que nem eu falei, ou descendo alto da montanha e se abrindo para relações interpessoais. Aí sim, quando você está completo, você vai ter relações bem-sucedidas. Então busque esse tipo de relação, como? Olhando para você. Se você está há algum tempo tendo uma relação amorosa totalmente desequilibrada e com conflitos, olhe para os seus contextos. Deixe os 50% do outro com o outro. Se você está num ambiente de trabalho totalmente em desordem,
totalmente cheio de reclamações, de discussão, de brigas, faça você a sua parte, principalmente se você tiver um cargo de liderança, ou se você for o fundador ou um sócio administrador. Você tem uma função primordial ali dentro dessa empresa. Se você está tendo relações interpessoais com os amigos que estão em constante conflitos, ou são até relações abusivas, no qual você tem que toda hora estar suprindo a necessidade dos amigos, olha para os seus contextos. Isso não é uma relação saudável. O que você ganha permanecendo numa relação tóxica, seja ela amorosa ou de amizade? Se você está em conflitos constantes com os seus filhos ou com os seus irmãos, ou até com os seus pais, olha para isso. O que ainda precisa ser visto? O que ainda precisa ser ressignificado, incluído? Não espere no outro a mudança que cabe em você. Somos seres relacionais. Eu falei dos 3 tipos de relações interpessoais que todo mundo tem. Hoje é a familiar, a profissional e a virtual. Todo mundo tem esse tipo de relação. Agora eu te pergunto, como estão essas relações interpessoais? Isso diz muito sobre você. Então busque relações bem-sucedidas, buscando primeiro ser verdadeiro com você, a sua autenticidade, a sua felicidade, para você ir para uma relação e ser feliz, seja ela que tipo de relação for. Então, encerrando aqui com os recados, para quem não está no YouTube, @ThaísConsteladora, e as lives vão ser reestruturadas. Não estarei mais fazendo lives de domingo a domingo. Por que você fez isso, Thaís? A gente tem que querer algo, a gente tem que ter algum objetivo. E você trabalha o seu mental e os seus bloqueios se propondo a fazer algo diferente também. E você coloca um propósito naquilo ali. Então, em janeiro eu senti, o Espírito Santo agiu, você vai fazer live. Por quanto tempo? Não sei, mas até senti. Então, eu estou desde o dia 15 de janeiro até dia 7 de junho, quase 4 meses, mais de 110 dias, muito mais, né? Fazendo lives diariamente. Por quê? Isso se trata de um hiperfoco. Existe diferença entre foco e hiperfoco. O hiperfoco é quando você ultrapassa uma barreira, um bloqueio seu, através de uma ação diária. Diária, não é uma ação de vez em quando, trabalhando o mesmo contexto. Então, é óbvio que eu tinha algo para ser dito aqui. Então, ao mesmo tempo que eu fui passando um conhecimento, eu também fui trabalhando o meu mental. A partir de 110 dias, eu já podia ter parado, já. Mas eu senti que tinha que continuar. E assim eu continuei. Porém, eu preciso de uma reestruturação na minha vida. E é isso que eu quero que vocês aprendam. Vocês não precisam fazer sempre do mesmo. Existem ciclos na vida. Qual o ciclo que você talvez precise encerrar hoje e fazer de uma forma diferente ou fazer algo novo? Então, as lives vão permanecer? Vão. Porém, 2 vezes na semana. Na terça e quinta-feira. Depois eu passo o horário, mas bem provável que às 8 horas. Vou estar divulgando. E quem quer ainda assistir mais lives, porque algumas já não estão mais no Instagram, vão lá pro YouTube, @ThaísConsteladora. E vocês vão ter mais conteúdos. Ah, então você não vai fazer mais nada? Não, eu vou fazer. Eu vou dar mais exclusividade para quem está mais próximo, para quem precisa do meu trabalho. E eu vou estar trazendo conteúdos como este através de carrossel, através de Reels, através de outro tipo de conteúdo, de formato de conteúdo. Então é sobre isso. Para quem esteve aqui até hoje, muito obrigada. E permaneça 2 vezes na semana comigo. E também de outras formas de live que também virão. Um beijo grande e até terça-feira.